pressão primeiro. Então, tudo isso nós vamos aprender com você aí hoje. E espero que todos aproveitem. E boa aula para você. Muito obrigada, antecipadamente. Eu que agradeço, doutora Sandra. Obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Pedro pelo convite. Obrigado ao PS, né, por poder proporcionar esse encontro de várias especialidades, aí, todo mundo que atua lá no nosso pronto-socorro central, e eu espero ajudar um pouco aí com conhecimento. O convite não é meu, não, o convite é da doutora Sandra, eu só faço a parte braçal. Da sala. Todos nós juntos. E a gente poder, na verdade, bater um papo aí sobre esse conhecimento, sobre o que a gente tem de dados aí, ou de informações, e sobre esse cuidado, esse manejo, que de fato é extremamente importante, e é muitas vezes, por muitas vezes, limitante, né, no tratamento da trombólise, do tratamento da fase aguda do AVC isquêmico. E aí contar com os colegas também, Letícia, Dani, Vivi, se estiver no grupo aí também, depois, na aula, para depois poder compartilhar as experiências delas e o que elas têm feito nos serviços externos à Santa Casa também, que acho que isso é super importante. Porque, na verdade, a gente vai ver aqui no que eu vou conversar para vocês, passar para vocês, é que a gente não tem um consenso. Por pior que seja essa informação, a gente não tem um consenso ainda sobre isso. Não há um alvo fixo, os trabalhos ainda são muito duvidosos, na sua grande maioria são negativos em termos de um controle mais rigoroso da PA. Então, na verdade, muitas vezes vai muito mais do bom senso do clínico e do neurologista que estiver ali atuando na fase aguda, na emergência, do que algo, um guideline mesmo, um consenso aí pré-estabelecido. Mas vamos chegar, eu espero conseguir explicar e passar para vocês o que a gente tem que ficar de olho mesmo, na verdade, porque acho que isso que é o mais importante. Certo? Bom, vamos lá. Então, de novo, agradecer pelo convite e espero poder passar para vocês informações que sejam válidas daqui para frente para o tratamento dos nossos pacientes. Ô, Pedro, só me fala se dá para ver o slide direitinho aí. Tá ótimo, Jefferson, ouvindo bem, slide bom, tudo certinho, manda ver. Vamos embora. Então, assim, gente, para começar a falar um pouco do manejo da pressão arterial na fase aguda do acidente vascular encefálico, a maior parte do que eu vou falar tem a ver com o AVC, com o AVE isquêmico, mas também temos que falar um pouquinho do AVE hemorrágico. No final, eu comento um pouquinho sobre o AVE hemorrágico, que, embora na Santa Casa a gente sabe que quem acaba tocando o AVE hemorrágico é a neurocirurgia, mas é o que a doutora Sandra falou, a porta de entrada sempre é a clínica médica, sempre é o clínico que está na porta. Então, a primeira coisa importante que a gente tem que ter em mente é que o controle da pressão arterial ele é um papel-chave, né? O controle dessa PA ela é extremamente importante na fase aguda do AVE. Vamos dizer que é um dos fatores mais importantes, se não o mais importante, até a gente chegar na trombólise. Se, por um lado, o aumento da PA pode melhorar a pressão de perfusão cerebral, né? Então, aqui vai estar abreviada como PPC, e isso é importantíssimo para um fator que é a penumbra, que depois eu vou discutir um pouco mais na frente. Por outro lado, o aumento excessivo dessa pressão arterial pode piorar o edema cerebral ou até mesmo promover, no caso, uma isquemia muito extensa, com uma grande quantidade de lesão cerebral, uma transformação hemorrágica, um sangramento cerebral. E nos casos de AVC hemorrágico, AVE hemorrágico, pode promover uma piora do hematoma, um aumento do hematoma. Então, olha que complicado que é isso, né? A gente não pode ter uma pressão nem muito baixa, mas também não pode ter uma pressão muito alta. Isso é extremamente trabalhoso, né? Então, falando especificamente do AVE isquêmico inicialmente, algumas considerações que a gente tem que lembrar do ponto de vista funcional e fisiológico, aí, fisiopatológico, na verdade. Então, na instalação do AVE isquêmico, sobretudo nos pacientes quando eles adentram um serviço de emergência, em torno de 60% a 80%, então a grande maioria desses pacientes, eles vão estar, ou vão apresentar níveis pressóricos de pressão arterial sistólica mais elevados ou superiores a 140 milímetros de mercúrio. E esses valores são ainda piores naqueles pacientes que são previamente hipertensos. E isso acontece por uma série de fatores, não só pela lesão em si, mas por alteração das vias autonômicas, redução da sensibilidade dos baroreceptores, a próprio sistema renina-angiotensina-aldosterona,
através de uma estimulação neuroendócrina, ele também acaba influenciando esse aumento da PA. E, além disso, outras situações aí que a gente chama de epifenômenos, são situações que, teoricamente, isoladamente, não fariam grande problema, mas que, associados à isquemia que ali está em curso, acabam promovendo uma piora, uma elevação mais importante dessa pressão arterial. Então, nisso entra a desidratação, vou falar muito disso aqui na aula, a dor, retenção urinária, infecções, estresse, tudo isso promovendo aumento de catecolaminas circulantes, aumento de citocinas inflamatórias circulantes e aumentando a pressão arterial do paciente na chegada no PS. Por outro lado, a gente já sabe, tanto por observação quanto os trabalhos demonstram, que existe uma redução natural e espontânea dessa pressão arterial nas primeiras 24 horas, com normalização dessa pressão arterial, normalização para os padrões habituais do paciente, no decorrer dos dias seguintes ao AVC, numa fase mais subaguda. Então, é outra coisa que a gente tem que ter em mente, porque o paciente pode chegar com uma pressão extremamente elevada, hipertenso, mas ao mesmo tempo essa própria hipertensão, naturalmente, ela vai se reajustando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado por conta disso. Então, o manejo dessa pressão arterial, no acidente vascular encefálico isquêmico, do tipo isquêmico, ele requer alguns conhecimentos básicos que a gente tem que ter previamente. Conhecimentos de fisiologia mesmo. Dentre eles, como que funciona a regulação do fluxo sanguíneo cerebral, qual que é a relação da pressão arterial com o fluxo sanguíneo cerebral em condições normais e em condições patológicas, quais são as evidências que a gente tem da relação dos níveis pressóricos com o desfecho clínico melhor ou pior do paciente. Então, esses são os trabalhos que a gente tem até hoje, né, publicados. E, como disse antes, as condições clínicas que afetam a pressão arterial. Então, isso eu já comentei no slide anterior, nessas questões, esses epifenômenos, que parecem de menor importância, mas na somatória eles são, sim, de suma importância, na verdade, para um controle adequado da pressão arterial do paciente. A gente tem que lembrar que, do ponto de vista de... qual que é o mais importante para um bom desfecho do paciente que está em vigência de uma isquemia aguda? É a recuperação, a quantidade de tecido que vai permanecer danificado, vai permanecer lesado após o tratamento desse AVC isquêmico. Então, o alvo terapêutico nosso, inicial, é preservar a penumbra. Então, lembrando que a penumbra é aquela área onde há diminuição da circulação, da perfusão cerebral, mas que é uma região que ainda é viável, que ainda pode ser salvo. Então, ela está pré-lesão, mas ela ainda é possível de ser revertida, essa lesão. Então, a penumbra, ela vai resultar de uma circulação colateral competente. Infelizmente, tem alguns pacientes, isso a gente vê muito quando a gente consegue fazer angiotomografia na Santa Casa, tem pacientes que não têm vasos colaterais adequados, uma circulação colateral adequada. Então, isso piora muito o prognóstico do paciente. Mas, de modo geral, o paciente tendo uma circulação colateral competente, a penumbra dele está lá existente. Então, a gente tem que favorecer essa circulação colateral para preservar essa penumbra. E essa área, ela é recuperável através do quê? Da reperfusão. Então, todo o nosso objetivo é depois chegar numa reperfusão, que é feita através da trombólise e ou trombectomia. Um outro item importante que a gente tem que conhecer, pelo menos uma outra definição que a gente tem que ter em mente, é da autorregulação adaptativa. Isso é um mecanismo fisiológico nosso cerebral. Né? As arteríolas pré-capilares, elas apresentam uma rápida adaptação frente a alguns estímulos. Quais estímulos esses? Estímulos de redução da pressão de perfusão cerebral, estímulos de aumento do CO2 sérico, alteração do pH sérico. Então, frente a essas alterações, essas arteríolas elas conseguem vasodilatar ou promover uma vasoconstrição a tal ponto de manter o fluxo sanguíneo cerebral constante. Então, dentro de um certo range, né, que os trabalhos mostram que vai de um mínimo de 60 até 150 milímetros de mercúrio, existe um platô em que o fluxo sanguíneo cerebral se mantém constante. E por que essa informação é importante? Porque ele se tornando constante, ele é independente da pressão arterial. E ele equivale a mais ou menos 60 ml a cada 100 gramas de tecido cerebral por minuto. Então isso é super importante, porque em condições fisiológicas,
e com esse intervalo, né, entre 60 e 150 mm de mercúrio, a gente consegue garantir uma boa perfusão cerebral a despeito da pressão arterial do paciente. O grande problema é quando esses limiares são excedidos. Então, quando a gente tem uma pressão inferior a 60 mm de mercúrio ou superior a 150, aí perde-se essa capacidade de autorregulação. E aí sim, valores inferiores a 60 promovem isquemia cerebral, valores acima de 150 promovem congestão vascular, edema cerebral e, eventualmente, sangramento cerebral, sobretudo quando os níveis são extremamente elevados. E aí, fora desses limiares, o fluxo, sim, se torna dependente da pressão arterial. E é isso que acontece no AVC, né, no AVE, perdão. Outro dado super importante, e aí, claro, que toda exceção, toda regra tem sua exceção. Isso é para todo mundo, em condições fisiológicas, mas naqueles pacientes que têm doenças crônicas, tipo hipertensão e hipercapnia crônica, então, são os pacientes nossos com DPOC, eles têm uma alteração dessas variações, desses limiares. Esses limiares ficam mais estreitos, né? O platô fica mais estreito. Então, são pacientes que têm uma dificuldade maior, quer dizer, uma dificuldade muito maior de manter o fluxo sanguíneo cerebral independente da pressão arterial. E, claro, são esses pacientes que são os mais sujeitos a sofrer acidente vascular encefálico, muito provavelmente também por conta dessa perda de capacidade de autorregulação cerebral. Lembrar que, além da alteração do fluxo sanguíneo cerebral, a isquemia também, ela vai acabar atrapalhando ou afetando a oferta de oxigênio para o tecido e o consumo desse oxigênio, né? Tornando-os também dependentes da pressão arterial. Tá? Isso numa condição patológica. Uma tentativa inicial do organismo para tentar compensar isso aí é através do aumento da fração extraída de oxigênio. O grande problema é que isso às vezes se exaure. Então, o mecanismo é tentar retirar a maior quantidade de oxigênio possível para evitar o dano tecidual, a lesão dos neurônios, no tecido cerebral. O problema é que isso pode se exaurir se isso se mantiver por muito tempo. E aí, uma vez exaurida essa extração, essa capacidade, é aí que a isquemia acontece. Promovendo dano irreversível. Então, posto isso, o que a gente pode levar em consideração? Como podemos pensar em alguns alvos terapêuticos, né? Então, assim, eu preciso melhorar a perfusão tecidual de alguma forma. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer através de algo que me modifique o fluxo sanguíneo cerebral. E uma das coisas que a gente tem que levar sempre em mente, ou ter em mente, é a pressão de perfusão cerebral. E lembrar que ela é uma resultante da diferença de pressão arterial média e pique. Então, a pressão arterial média é um item, ou algo que a gente tem que ter em mente como um dos principais fatores que a gente tem que levar em consideração para manter a boa perfusão cerebral dos pacientes. E aí, manter um bom fluxo sanguíneo cerebral. Pensando nesse contínuo terapêutico, nessa continuidade terapêutica, né, a gente tem que lembrar que o ponto-chave do tratamento do AVC é a trombólise. Então, hoje, o que a gente tem de melhor para oferecer para os nossos pacientes é a reperfusão, seja ela na forma de trombólise, seja ela na forma de trombectomia, ou ASAMBA, ou terapia combinada, né? Então, esse o nosso objetivo. Porque a gente sabe que a reperfusão vai promover a melhora tanto do fluxo sanguíneo cerebral, quanto tanto do consumo de O2 e da extração de O2, da oferta de O2, né, que esse tecido cerebral vai poder captar. Só que isso, obviamente, é um dos pilares do tratamento. Foi exatamente o que a doutora Sander falou. A reperfusão, através da trombólise, é o nosso cerne. Só que não adianta nada se não conseguir levar o paciente ou ajustar a pressão do paciente para ele poder estar adequado para os guidelines de trombólise. Então, de novo, é uma continuidade. Não tem como a gente pensar em compartimentos estanques, né, em blocos separados. É uma coisa que vai seguindo, é uma cadeia, uma reação em cadeia. É uma sequência. Como se fosse uma cascata de ações que tem que acontecer para tudo dar certo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes da reperfusão, qual que é o nosso objetivo? Como eu disse antes, é preservar a viabilidade da penumbra.
Como que a gente faz isso? Através da otimização da circulação colateral, como eu já havia dito. Então, a redução agressiva da pressão arterial, nesse momento, é extremamente deletéria, né? Isso já ficou evidente. Se a gente reduz agressivamente a pressão arterial, a gente vai piorar a isquemia, porque esses vasos colaterais vão acabar colapsando, e aí a gente vai promover pior da área da penumbra. E essa penumbra vai se tornar uma isquemia irreversível, logo maior dano para o paciente. Então, o que a gente tem que ter em mente é que manter a volemia é essencial. Então, manter o paciente euvolêmico é o essencial. A desidratação, os trabalhos demonstram que está presente em até 60% dos pacientes com acidente vascular encefálico do tipo isquêmico. Então, isso é muito frequente, isso é mais da metade, né? Então, é algo que a gente não pensa ali na hora na urgência, mas olha só que dado relevante. E o principal disso aí é que é algo completamente, assim, muito facilmente tratável, né? A questão de reverter ou melhorar a volemia do paciente. Isso a gente falando antes da reperfusão. E após, e durante e após a reperfusão? Isso é um problema maior ainda, porque na verdade é um momento mais complicado e menos previsível o pós-reperfusão. Por que, Jefferson, mais complicado e menos reversível? Se é o momento que a gente tem para abrir o vaso do paciente. Primeiro porque a gente tem respostas fisiológicas menos uniformes nos pacientes. Então, cada paciente tem sua resposta fisiológica. Além disso, depende do sucesso da revascularização. Se a gente tem revascularização completa ou incompleta, ou parcial. Existe até essa escala aqui, que é o T-score, que é essa escala que vai de 0 a 3, que é uma escala que mostra o grau de reperfusão, desde uma não reperfusão até uma completa reperfusão do vaso obstruído. Então, o grande problema é, como que a gente sabe se esses pacientes reperfundiram completamente ou não? A gente não sabe na trombólise. Na trombectomia, sim, porque o colega neurocirurgião vai estar fazendo a trombectomia, e a hora que ele retirar o trombo ali, ele vai fazer uma angiografia pós, a gente vai conseguir dizer, avaliar se tem revascularização completa, se é parcial, se é de 50 a 99, que é o grau 2B, ou se é metade do território vascular, que é o 2A, ou se é só minimamente, assim, tem uma repercussão mínima, só de vasos proximais. Então, isso é um grande complicador, porque a gente nunca, do ponto de vista de trombólise, a gente não consegue ter essa avaliação de imagem, né? A gente não consegue ter certeza de quem reperfundiu. Então, comparativamente com o pessoal da cardio, se eu estiver falando muita besteira, vocês depois me comentem a hora que a gente terminar aqui, mas, por exemplo, tem os critérios de reperfusão, por exemplo, do infarto. A gente não tem esses critérios para neurologia, porque muitas vezes o paciente reperfunde por completo, mas a melhora neurológica dele acontece depois de horas, ou às vezes mais de 24 horas. Eu já vi paciente ter reversão dos déficits após uma trombose depois de mais de 24 horas. Claro que tem aqueles pacientes que melhoram na sua cara ali, já aconteceu isso também. Mas são os extremos, né? A gente não pode contar sempre com isso. Então, uma coisa que falta para a gente na neurologia é talvez lançar mão de algum exame pós-trombólise para avaliar isso melhor. O ideal seria um Doppler transcraniano, que você pega ali a beira-leito e insona ali a região, e você consegue, pelo menos, ver nos grandes vasos, se for uma trombose proximal, né, uma oclusão proximal, por exemplo, cerebral média, carótida interna, talvez basilar, você insonando, você consegue ver o grau de reperfusão que tem. Talvez não seja tão sensível como esse T-score, mas talvez seria uma opção que a gente poderia ter, ou eventualmente submeter o paciente a uma nova angiotomografia. O problema aí vem o risco de efeitos colaterais pelo excesso de contraste. Então, são várias coisas que, na verdade, eu estou pontuando aqui, que foram coisas que foram aparecendo, que eu fui pensando conforme eu fui fazendo a aula. Isso é um grande limitante para a gente, porque, de fato, se a gente soubesse o grau de sucesso da revascularização, a gente conseguiria ter uma ideia melhor de como cuidar desse paciente no pós-reperfusão. Até porque a mudança de prioridade acontece no pós-reperfusão. Se inicialmente, antes, a nossa necessidade era de garantir uma PAM um pouco mais elevada para manter uma perfusão colateral adequada, para manter a penumbra e evitar o dano tecidual pré-trombólise, a partir do momento que você promoveu a trombólise e a revascularização, a nossa maior preocupação ali é a prevenção do maior dano ao endotélio lesado. Porque teve endotélio lesado.
né, algum grau de lesão, a gente sabe que acaba ficando, por mais que o paciente possa ter tido uma revascularização completa, total, alguma lesão pode ter. E se esses pacientes forem submetidos a níveis pressóricos muito elevados, eles vão acabar tendo transformação hemorrágica. E isso sim, eventualmente, pode acabar piorando o prognóstico do paciente. Eu tenho um exemplo clássico aqui em Marília, clássico no sentido que eu sempre acabo comentando, que é de um desfecho muito desejado que eu tive de um paciente aqui. Um paciente jovem, 37 anos, que fez uma hemiplegia direita, chegou no pronto-socorro em tempo hábil, foi trombolizado. Naquele momento aqui em Marília a gente não tinha trombectomia, foi trombolizado e esse paciente reverteu por completo o déficit. Não era hipertenso de base, né, não tinha nenhuma comorbidade. No 5º dia após trombólise, esse paciente estava no quarto, muito bem, obrigado, aguardando para receber sua alta. Ele faz uma cefaleia súbita e uma plegia do membro superior direito, um desvio de rímel. Ele fez um sangramento, uma transformação hemorrágica. Então, muito provavelmente foi um paciente que fez um pico hipertensivo, né? A gente não tinha diagnóstico de hipertensão e ele não ficou hipertenso durante os 5 dias que ele ficou em observação, mas o fato é que ele foi trombolizado na terça-feira e no sábado de manhã ele estava hemiplégico, monoplégico, né, plegia no membro superior direito, por causa de um sangramento em núcleos da base, por conta de uma lesão ali pequena, mas que a hora que reperfundiu e a hora que a pressão aumentou um pouco mais, ele acabou transformando e ficou sequelado. Então ele perdeu a função desse braço porque ficou plégico, ficou uma força grau 1, grau 2, com muita espasticidade depois no acompanhamento. Então isso é muito importante, gente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente aumenta no momento, depois a gente tem que tomar cuidado para não aumentar demais no momento subsequente. Por isso que a gente tem que ter um contínuo terapêutico. Por isso que a gente tem que pensar no antes e no durante e no após. E esse que é o grande problema dos trabalhos. A maioria dos trabalhos, eles não definem, dos trabalhos que a gente tem hoje, tá? Eles não definem claramente as ações nos distintos períodos. Então as conclusões que eles têm são muito artificiais, são pouco práticas, porque muitos deles levam em consideração, por exemplo, a pressão de admissão do paciente. Tudo bem, a pressão de admissão, ok, a hora que ele chegou. Mas e depois da trombólise, o que a gente vai fazer? Se esse paciente for submetido à trombólise, como que vai ser a pressão dele? A gente vai deixar a pressão muito baixa? Isso não vai promover alguma alteração? Ou a gente vai deixar uma pressão um pouco mais alta? Isso também não pode promover algum tipo de dano àquela região que já foi lesada? Então, tudo isso os trabalhos não conseguiram associar esses dois momentos distintos, né? Então, o que a gente tem de evidência é que são evidências muito simplistas. Eles tentam encontrar um alvo fixo. E provavelmente é isso, a meu ver, e por alguns trabalhos que eu li, é isso que eles acabam alegando que gera os resultados negativos nos diversos trials que a gente tem. Então aqui, por exemplo, eu coloquei nessa tabela alguns trials aí, alguns com nomes conhecidos, por exemplo, o Profess, o CATES, até com N grande, mas todos eles com resultados não positivos. Todos eles que não mostraram nenhum tipo de redução no déficit funcional do paciente a médio e longo prazo, a despeito de um controle pressórico com valores muito restritivos. Então, alguns deles tinham critérios de inclusão um pouquinho diferenciados, muitos deles tentaram utilizar bloqueadores de canal de cálcio, então tem os trabalhos que usaram telmisartana, candesartan, alguns tentaram até usar nimodipina, EV, com um objetivo inicial de melhorar a perfusão tecidual através do bloqueio do canal de cálcio, então melhorar a oxigenação cerebral, como antigamente se usava muito o esquemil, né, que era a nimodipina via oral, e num desfecho secundário reduzir a pressão arterial, mas nenhum deles mostrou nenhum benefício naqueles pacientes que ficavam com a pressão um pouco mais elevada. O que a gente tem de evidência desses trabalhos, então, assim, esses trabalhos mostraram que o controle rigoroso da pressão arterial, então reduzir drasticamente a pressão arterial, tem resposta negativa. Por outro lado, tem outros desfechos desses trabalhos que a gente pode levar em consideração. Então, por exemplo, vem a história da euvolemia. Nesses trabalhos, o que ficou bem documentado e descrito, que a desidratação, sim, é um dos fatores que leva a pior desfecho do prognóstico do paciente. E isso é uma coisa importante porque, como eu disse antes, é facilmente tratável, né? A gente tem solução isotônica em qualquer PS. Então, isso é fácil de promover a correção da volemia do paciente. E a gente sabe que isso promove um benefício à circulação colateral. Logo, a gente promove um controle dessa penumbra do paciente. Um outro dado que a gente tem desses trabalhos
é que a grande maioria deles tem essa curva em U, quando a gente fala em extremos pressóricos. Então, a gente tem que tentar evitar esses extremos pressóricos. A curva em U mostra que pressões muito baixas, né, sistólicas muito baixas, e pressões sistólicas muito altas, elas promovem pior prognóstico, maior chance de ter danos, déficits neurológicos mais graves, que geram mais dependência funcional para esse paciente a médio e longo prazo, inclusive desfecho de morte. Então, grande maioria desses trabalhos tem esse gráfico que é chamado gráfico U-shape, né, que os americanos usam, que é de fato isso, os extremos pressóricos têm que ser evitados, tanto para baixo quanto para cima, né? Como eu disse para vocês, então, esses estudos são uma série de dados muito heterogêneos, e o grande problema deles é esse, eles estão associados aos níveis pressóricos, eles se atêm aos níveis pressóricos da admissão do paciente aos desfechos do paciente. Então, eles se preocupam com a pressão de entrada, e com isso eles dão o resultado final, o desfecho do paciente baseado nisso. Não tem essa história do contínuo terapêutico. Então, na verdade, com a trombólise, mudou muita coisa. Mudou exatamente esse contexto da pressão. A pressão é algo que tem que ser monitorizado, a gente tem que dar muito mais importância do que é dado hoje para a pressão arterial. Exatamente por causa dessa questão da variação dela. A gente precisa dela mais alta antes, mas a gente também precisa dela não tão alta depois, mas também não pode ser muito baixa. Então, a pressão arterial tem que ser muito bem monitorizada. Por isso que existem as unidades de stroke, porque nesses setores são pessoas que estão treinadas e são pessoas que vão estar mais atentas a isso, a todos os parâmetros do paciente, mas inclusive esse parâmetro essencial que é a pressão arterial. E aí, vem crescendo muito a presença nos corredores dos hospitais dessa palavra e desse termo, que é a hipertensão permissiva. Essa hipertensão permissiva, ela é muito popularmente utilizada, mas os trabalhos são poucos, ela não é tão bem estudada. Na verdade, tem uma definição muito abrangente. Mas, de fato, é o que a gente tem feito, né? Então, quando a gente fala em pressão permissiva, a gente tem em mente uma pressão arterial média. Então, lembrando que a pressão arterial média é uma das maneiras de a gente conseguir acessar o fluxo sanguíneo cerebral através da pressão de perfusão cerebral. Então, valores em torno de 100 a 140 têm mostrado melhor benefício, ou pelo menos têm mostrado uma chance de oferecer um desfecho favorável para o paciente. Assim como pressões arteriais sistêmicas em torno de 150 a 200, tá, milímetros de mercúrio. Pegando tudo isso que eu falei, gente, tentando fazer uma abordagem prática aí do que a gente poderia fazer num cenário do paciente chegando no pronto-socorro, né, que a doutora Sandra faz. O que a gente faz? A gente corrige a pressão rápido, leva para tomo, o que a gente faz? Então, primeira coisa, no período pré-reperfusão, a gente sabe que a tomografia é necessária, porque a gente tem que saber se é um AVE hemorrágico ou um AVE isquêmico. Mas no que diz respeito à questão pressórica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir a euvolemia desse paciente. Então, avaliar o estado de hidratação desse paciente e, através do uso de cristalóides, corrigir essa volemia do paciente. Os guidelines que a gente tem hoje falam, pelo menos que a gente utiliza aqui no Brasil, que tem o guideline lá do fluxograma de AVC, do protocolo do Ministério da Saúde, mas o que é utilizado, os guidelines internacionais, é reduzir a pressão arterial sistêmica se ela estiver acima de 220, né? Só atuar quando ela estiver acima de 220. A exceção é os casos de trombólise, que a gente tem que iniciar a trombólise com uma pressão arterial sistêmica sistólica menor que 135 e menor que 105 na diastólica. Mas, na maioria dos trabalhos aqui, eles sugerem reduzir a pressão arterial sistólica quando ela estiver maior ou com níveis superiores a 200 milímetros de mercúrio. O objetivo principal, gente, é a PAM. Então, na verdade, é ter uma pressão arterial que mantenha uma PAM, pressão arterial sistólica e diastólica, que forneça uma pressão arterial média acima de 100. Lembrando daquela formulinha da pressão de perfusão cerebral. É sempre esse o nosso alvo. Ainda no pré-reperfusão, então o objetivo é esse, é proteger a penumbra, através da manutenção da pressão de perfusão cerebral. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar reduções muito drásticas da pressão arterial, então jamais promover reduções de mais do que 15% nas primeiras 24 horas. E como que a gente faz isso? Com qual tipo de droga?
são drogas que têm fácil manejo, são drogas que têm que ter uma rápida ação e uma meia-vida curta. Então, são medicamentos endovenosos. O que a gente tem no Brasil para isso é nitroprusiato, que a gente usa, na maior parte dos pronto-socorros está disponível. A maioria dos guidelines internacionais fala muito em outros medicamentos que a gente tem pouca disponibilidade aqui, ou pelo menos na grande maioria dos nossas portas, né, pronto-socorros, a gente não tem isso disponível. Por exemplo, labetalol. Isso fala em todos os guidelines, mas eu não sei nos grandes serviços, eu não sei se Sírio e Einstein isso hoje tem com facilidade, Samaritano, mas não é uma coisa do nosso cenário, do nosso dia a dia, né? Então, na verdade, a gente tem que também saber trabalhar com o que a gente tem. Mas, assim, nos guidelines internacionais, eles falam em usar labetalol, nicardipina, clevidipina, que é outro negócio de canal de cálcio, enalapril endovenoso, isso a gente não tem disponível, né? Esmolol. O que a gente tem é nitroprusiato, nitroglicerina, e em alguns locais a gente tem metoprolol EV. Eu já fiz uso de metoprolol EV para baixar a pressão ali no momento da trombólise, né? Mas a gente acaba tendo muito mais manejo e experiência com o nitroprusiato. Lembrando que às vezes ele abaixa demais, então tem que tomar muito cuidado, a monitorização tem que ser muito, muito atento, tem que estar sempre atento ali, porque às vezes faz uma redução muito drástica da pressão arterial. No que diz respeito ao pós-reperfusão, então, uma vez feita a trombólise e ou a trombectomia, e com alguma evidência de reperfusão garantida ou atingida, de novo, a euvolemia tem que continuar sendo garantida. Então, não é que passou a fase pré-trombólise e esquece a volemia do paciente, agora ele pode desidratar, que está tudo certo. Não, a gente tem que continuar mantendo uma adequada volemia para esse paciente. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que existe o risco em potencial de transformação hemorrágica, sobretudo com os níveis pressóricos elevados. Então, naquele paciente que foi submetido à trombólise, como eu disse antes, o guideline isso sim é bem fixo, e isso não tem jeito, porque os trabalhos mostram, de fato, que tem uma piora do desfecho do paciente se a PA sistólica estiver acima de 180, 85, e a diastólica acima de 105, 110. Então, isso sim é uma coisa fixa, isso não tem como mudar, porque os trabalhos já mostraram que existe esse risco maior. Na verdade, alguns trabalhos até permitem chegar até 200. Não sei os outros colegas aí da Neuro, depois eles podem comentar um pouquinho, se nos eventuais serviços que eles trabalham, quem fez fellow em outros serviços fora da Santa, se existe essa rigidez aí seguindo os guidelines, ou se existe um pouco mais de flexibilidade. Mas tem alguns trabalhos que mostram ou que sugerem que dá para deixar chegar em torno de 200 a sistólica sem aumentar muito o risco de transformação hemorrágica na trombólise, tá? Exatamente por causa desse problema da gente não saber se a trombólise reperfundiu ou recanalizou totalmente o vaso do paciente. O que a gente sabe aqui no pós-perfusão é reduções maiores do que 15% da pressão arterial inicial, ou uma PM menor que 85, ou uma pressão arterial sistólica menor que 40, estão associados a pior prognóstico. Então, isso sim, então a gente tem que evitar, por isso garantir a euvolemia, para a gente evitar que isso aconteça, que esses parâmetros, esses valores sejam atingidos nesses diversos parâmetros. Então, resumindo isso também, o que a gente poderia pensar, talvez como uma possibilidade assim, a ser realizada para garantir o sucesso do tratamento do paciente? Naquele paciente que a gente sabe que ele obteve uma reperfusão completa, a gente toleraria uma pressão arterial sistólica mais baixa. Abriu o vaso, não vai mais necessitar das colaterais, abriu por completo. Então, talvez isso no cenário de trombectomia a gente consiga ficar mais tranquilo em fazer esse tipo de controle. Então, reperfusão completa, pressões arteriais sistólicas menores que 160, mas entre 140 e 160, está de bom tamanho. A gente sabe que vai garantir uma perfusão adequada para o paciente. Por outro lado, se a gente não tem evidência dessa reperfusão total, se a gente tem dúvida que o vaso abriu por completo, esse paciente ainda depende da circulação colateral. E aí, deixar os níveis mais elevados até o teto ali do que o guideline permite, que seria o 185, então de 160 de sistólica até 185, né, seria de bom grado para a gente poder garantir que o paciente tenha as colaterais ainda abertas e ativas para poder evitar que tenha um dano maior do paciente, tá? Uma outra coisa que eu ia comentar aqui
Bom, depois a gente chega, isso, acho que talvez na discussão vai ser mais interessante a gente conversar sobre essa questão da pressão. Mas o fato é esse, se a gente tiver garantias de que a previsão foi completa, a gente consegue manter uma pressão um pouco mais baixa, né? A gente fica mais tranquilo com isso, mas como a gente não tem essa evidência, então, de novo, eu falo muito relacionado ao que a gente tem na Santa Casa, porque é o nosso dia a dia. A gente não tem essa evidência, essa certeza de que o vaso abriu quando a gente faz a trombólise. Então, a gente tem que deixar uma pressão arterial um pouco mais alta mesmo, para evitar que o paciente submetido à trombólise tenha um desfecho desfavorável porque as colaterais não abriram, né? De novo, isso talvez, com o uso de um Doppler transcraniano, poderia facilitar esse manejo, poderia auxiliar a gente nesse manejo melhor do paciente. Falei muito de AVC isquêmico, né? Falei só de AVC isquêmico. E o que a gente tem de evidência dos trabalhos em AVE hemorrágico, gente? Também são, infelizmente, não são boas. Tem vários trabalhos aí célebres, tem esse Interact 1 e 2, tem o Atache 1 e 2, e todos eles são trabalhos que tentaram reduzir ou promover uma redução aguda, né, drástica da pressão arterial nas primeiras 24 horas da admissão do paciente com um infarto hemorrágico, né? Então, qual que era o objetivo inicial? Bom, vamos baixar a PA drasticamente para reduzir o volume do sangramento, para evitar que ocorra ou que aconteça a expansão do hematoma. Mas esses trabalhos mostraram que reduções drásticas da pressão arterial sistólica para valores inferiores a 140 milímetros de mercúrio não melhorou o prognóstico, na verdade não mudou nada. Então esses trabalhos que fizeram drástica redução ainda tiveram malefício, alguns deles, de piorar a função renal do paciente. Então, além de não melhorar clinicamente o desfecho neurológico, eles conseguiram promover um outro problema clínico no paciente, que é a piora da função renal. Lembrando que são pacientes, geralmente, que já têm uma disfunção renal de base por ser hipertenso crônico. Então, já tem uma nefropatia hipertensiva, né, que pode ser piorada por uma isquemia ali, provocada por uma rápida, um controle muito rigoroso, né, uma redução muito rigorosa da pressão arterial. Então, resumindo tudo isso, e baseado também em alguns trabalhos que eu li, dá para a gente montar essa tabelinha aí. E como eu disse, embora a gente não, pelo menos a rigor, o AVE hemorrágico, ele vá para a neurocirurgia, muitas vezes ele não tem conduta cirúrgica, né? Ou até a neurocirurgia avaliar esse paciente, ele fica lá no PS com a gente. Então, tanto nós, da neuroclínica, a gente acaba orientando e está junto com vocês da clínica médica para poder manejar esse paciente até a neurocirurgia decidir se vai abordar ou não. Então, o que a gente pode colocar como parâmetros para esse paciente? Pacientes que estão com Glasgow maior que 8, pacientes que não estão entubados, né, que não estão em quadro comatoso, manter uma pressão arterial sistólica entre 160 e 140. Lembrando que 140 é porque os trabalhos mostraram que abaixo disso o prognóstico é pior. Então, entre 140 e 180 de sistólica e em torno de 110 de diastólica. Com isso, a gente consegue garantir uma perfusão cerebral adequada e a gente não tem o risco nem de isquemiar esse paciente, nem o cérebro, nem o resto dos órgãos do paciente, e também não tem o risco de promover um hematoma nesse paciente, o pior desse hematoma. Por outro lado, e se esse paciente chega no PS rebaixado, entubado pelo SAMU, e chega lá no tubo e vai para a tomografia e tem um hematoma lá. A gente chama neurocirurgia, eles estão lá em procedimento, não conseguem descer na hora. Esse paciente, no mundo ideal, a gente deveria ajustar a pressão arterial dele através da pressão de perfusão cerebral. Então, a gente deveria ter monitorização da PIC desse paciente. Então, nesses casos, às vezes o paciente não tem condição para operar rapidamente. Muitas vezes a neurocirurgia decide só derivar esse paciente. Então, nesses casos, se a gente tivesse a monitorização da PIC, seria interessante, porque através daquela conta de pressão de perfusão cerebral igual a PM menos PIC, a gente conseguiria garantir, uma vez que a gente tem o valor da PIC e a gente tem o valor da pressão arterial média do paciente, a gente conseguiria pelo menos garantir uma pressão de perfusão cerebral acima de 70 milímetros de mercúrio. Lembrando que lá do começo dos slides, eu falei que o que a gente quer é manter uma perfusão que mantenha 60 ml por 100 gramas de tecido cerebral por minuto. Então, a gente sabe que a pressão de perfusão cerebral tem que estar acima de 60 para promover isso, que é aquele platô de autorregulação cerebral. Se essa PPC fica com valores menores do que isso, perde a autorregulação cerebral, e esse paciente, além de ter uma hemorragia, ele pode acabar tendo depois uma isquemia secundária
ao decréscimo, né, a redução muito abrupta da pressão arterial. Isso acaba provocando um desfecho muito mais grave para o paciente. Concluindo, pessoal, assim, na verdade eu lendo os trabalhos e olhando o que a gente tinha de evidência, eu vou dizer que eu fiquei, entre aspas, entristecido, porque, na verdade, não tem consenso, não há consenso. Não existe algo consensual de qual que seria a melhor pressão arterial do paciente. Então, isso reforça um pouco essa questão da hipertensão permissiva que a gente acaba fazendo. Como diz, popularmente, todo mundo usa esse termo, embora não tenha nenhum trabalho específico sobre isso. Talvez isso seria o foco daqui para frente, começar a tentar fazer trabalhos com esses níveis pressóricos intermediários para ver como que os pacientes vão ficar. Né? Mas na literatura atual não há benefício claro desse tratamento da hipertensão. A gente sabe que ela é importante, mas não tem nenhum alvo terapêutico, nenhum alvo de valor de pressão arterial definitivo. Isso envolve um monte de coisa também, talvez isso seja um grande limitante dos trabalhos. A raça talvez incide nisso, as comorbidades do paciente também incidem nisso. Então, é uma população extremamente variada, né? São muitas variáveis que influenciam a outra variável que é a pressão arterial. Então, isso talvez seja o grande complicador que a gente tenha para os trabalhos mostrarem algum benefício. Mas eu acho que talvez, com bom senso, e sempre pensando nessa questão da volemia e da perfusão do paciente, da perfusão cerebral, quer dizer, garantir um fluxo sanguíneo cerebral adequado para ter uma perfusão adequada, tanto no pré-reperfusão como no pós-reperfusão, que é o que a gente tem feito, que a gente tem para oferecer para o paciente, acho que isso que é o mais importante, né? Então, por isso que eu coloquei essa frase aí, que na verdade o importante é que o médico leve em consideração o estado clínico e neurológico desse paciente antes de pensar em atingir a normotensão. Então, controlar a pressão do paciente é o menor dos problemas. Na verdade, o que a gente tem que controlar é a perfusão desse paciente, a perfusão desse tecido cerebral do paciente. Independentemente do valor, a gente tem que garantir que esse paciente tenha uma perfusão adequada, nem a mais, nem a menos. Porque isso é que, pelo menos pelos trabalhos, é isso que demonstra um desfecho favorável a esses pacientes. A gente garantir essa perfusão adequada durante todo o tratamento. Lembrando dessa continuidade. Não dá para pensar o paciente como, então agora eu garanti aqui a trombólise, a pressão arterial dele eu baixei, está 180, o neuro vai conseguir trombolizar. Tem que tomar muito cuidado, porque se a gente abaixa demais também, eu posso estar piorando a função do paciente, e num cenário que eu não consiga reperfundir, além de não reperfundir, eu piorei a colateral. Então, de novo, acho que o bom senso é o que impera, avaliar bem o paciente ali à beira do leito, claro que é tudo muito rápido, porque a gente precisa tomar medidas rápidas, porque a trombólise tem uma limitação de tempo, né? Mas, de novo, nunca pensar em valores pressóricos, ou pelo menos os trabalhos mostram que, por enquanto, não dá para pensar em valores pressóricos, mas sim pensar, sempre pensar na perfusão do paciente, na perfusão do cérebro desse paciente. Aqui, alguns dos trabalhos que depois se alguém quiser, se bem que essa aula vai estar gravada, o Pedro falou, então depois dá para o pessoal acessar esses trabalhos, né, de alguns deles que eu utilizei. E é isso, gente. Espero ter sido claro. Como eu falei para vocês, eu também fiquei, no final, eu fiquei um pouco chateado, porque não tem nenhum tipo de consenso sobre o tratamento adequado, qual que é o manejo mais adequado da pressão arterial, em termos de valores. Mas acho que isso, de novo, acho que a gente não tem que ficar preocupado em valores, a gente tem que sempre garantir a perfusão do paciente adequada para prevenir ou promover o menor dano possível para esse paciente. Isso aí, obrigado. Maravilha. Carlos Jefferson, obrigado. Você sabe que esse tema fui eu que escolhi, né? Porque eu já me sentia muito frustrado, né? E como eu não queria fazer a revisão sobre isso, eu falei, vou passar esse tema aí para os neuros fazer essa revisão. E a gente vê muita conduta conflitante nos diversos serviços em relação ao controle de pressão e por aí afora, né? Então, a gente às vezes dá uma aula de AVC e quer falar sobre tudo, e a questão do controle pressórico você viu que dá uma aula inteira e às vezes passa muito batido, né? E é onde talvez o ajuste fino seja uma das coisas mais importantes. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer, mas vou passar a bola para a nossa chefe, doutora Sandra. Doutora Sandra, dá uma apertada no menino aí, vamos lá. Ô, louco. Pedro, você não acha melhor deixar para os residentes fazer as primeiras perguntas, depois para o nosso... Doutora Sandra, a senhora que manda aqui. A senhora que manda. Pode abrir. O pessoal da Neuro, me ajuda aí, me defende aí, hein, por favor.
Pessoal, quem tiver aí perguntas, aí, dúvidas... valendo aí meio ponto na média. Ô, louco. Quem quer fazer alguma pergunta? Bom, então eu vou fazer, hein, Pedro? Entrou uma pergunta no chat aqui, doutor. Ó, Aí, vamos só ver. tem uma pergunta aqui do Bruno, que está tímido, então eu vou ler aqui, aí depois passo a bola para a senhora. Tá Do bom. Jefferson, pensando na desidratação como fator de pior prognóstico, qual critério devemos utilizar na urgência para hidratar o paciente e evitar hiperidratação ou alterações pressóricas? O Pedro, essa aí é boa para você responder. Olha, para mim, a coisa mais complicada que existe na emergência é definir hidratação de paciente, né? Complicado. Na minha época, a gente fazia muito PVC, aí a PVC foi por água abaixo, depois a JPP, que era só para paciente entubado e criorizado, aí depois a gente fez raise leg, depois, agora tem a CAVA, o VTI, enfim, se algum desses critérios fossem soberanos, a gente não precisava lançar, eles são que nem dieta, né? Se a dieta do mês funcionasse, não precisava todo mês a revista botar uma dieta nova, né? Então, a avaliação de hidratação é sempre um desafio na emergência e eu acredito que a gente deva utilizar todos esses fatores aí para tentar definir o grau de hidratação do paciente, mas a chance de errar, ela não é pequena, né? Mas é isso. Talvez isso que gere essa grande dificuldade dos trabalhos mostrarem algum tipo de benefício, porque, de novo, você fica buscando um alvo, e é difícil porque, como disse, tem a variabilidade étnica do paciente, das comorbidades que ele já tem, inclusive essa questão de como que você vai acessar uma hidratação adequada do paciente, né? É complicado. Posso fazer um comentário? Talvez a questão do Doppler transcraniano seja uma coisa que a gente possa, talvez, começar a pensar um pouco mais, porque, pelo menos o Doppler transcraniano, a gente consegue inferir se a perfusão cerebral está adequada, né, se o fluxo sanguíneo está adequado. Então, quem faz Doppler transcraniano consegue dar essa informação para nós, né? Ó, a pressão arterial do paciente, neste momento, ela está fornecendo uma quantidade ali, uma perfusão adequada ou não, tem uma oligoemia ali. Então, talvez esse tipo de tecnologia seja o foco daqui para frente. Posso fazer um comentário aqui? Por favor, deve. Opa, tudo bom? Jefferson, aqui é o Pedro, estou falando daqui do iPad da Lígia. Parabéns. Sempre hackeando a internet da esposa, né, Pedro? Que coisa traduziu feia. aí um pouco nossa angústia de neurologistas, mas acho que o principal foi essa mensagem final, assim, não colocou em nenhuma hora muito guideline que mostram aqueles valores fixos que, na verdade, às vezes não são reais e mostram que vieram de estudos não tão com tanta evidência assim, né? E acho que esse manejo do paciente pensando na fisiopatologia e óbvio, buscando alvos do que a gente sabe, mas sem ser ou muito rigoroso, ou é o principal mesmo. O Pedro quer falar uma também. Eu queria dar os parabéns pela aula também. Eu acho que a parte final, assim, falando de bom senso, acho que isso é sensacional, né? Porque, puxando um pouco da parte de volemia que perguntaram agora, puxando um pouco a sardinha para o lado da UTI, né? Acho que quem descobrir como hidratar paciente em pronto-socorro vai ficar milionário, né? Então, pronto-socorro, UTI, talvez os temas mais controversos em terapia intensiva é reposição volêmica. Então, é realmente muito difícil isso. Acho que uma dica que eu daria para o Bruno, aí, que é aluno do 6º ano, está perguntando, é como a gente faz em UTI, baseado em outras coisas, extrapolando de outros cenários. Como você mesmo falou, ver perfusão. Então, se a gente está querendo perfusão cerebral, é claro, não é igual, mas dificilmente um cara vai ter uma má perfusão central mantendo perfusão sistêmica boa. Então, já que não dá sempre para avaliar a perfusão cerebral, vou avaliar a perfusão sistêmica. Se eu tenho um paciente que está quentinho, está bem perfundido, todos os parâmetros que a gente tem, lactato, débito cardíaco, dificilmente esse cara vai precisar de volume. E se precisar, a gente dá volume para aumentar o débito cardíaco. Para depois, claro, para aumentar o volume estressado, aumentar o retorno venoso, aumentar o débito cardíaco e aumentar a oferta do tecidual de oxigênio. Então, a gente não pode dar muito volume também, porque a gente pode hemodiluir esse paciente. E indo um pouco para o Doppler, acho que as chefes aí que fazem Doppler acho que podem corrigir se eu estiver errado. Não sei, acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado com o Doppler,
porque o Doppler ele vai ver velocidade. E não necessariamente velocidade vai ser igual a perfusão. Numa situação que a gente der muito volume, por exemplo, você pode ter uma velocidade aumentada, você pode, às vezes, até perfusão aumentada, mas sem oferta tecidual aumentada, porque o paciente vai estar hemodiluído. A oferta tecidual vai depender do débito cardíaco e da oferta de oxigênio. Então, acho que isso é um perigo da gente exagerar a mão no volume. Voltando à pergunta do Bruno, qual a resposta? Ninguém sabe. Falei para falar que ninguém sabe. Mas exagerar é ruim, e talvez o melhor é ver as coisas mais simples, como perfusão periférica e afins. Se eu puder fazer um comentário também aí, eu gostaria de acrescentar, pode ser? Pode ser. Fala, Paulinho. Vai, Paulinho. Jefferson, parabéns, excelente apresentação aí. Obrigado, Bem Paulinho. clara a sua aula, focando no que importa, escopo da aula atendido aí. Os comentários do Veronese e do Pedro também sempre muito pontuais e necessários aí. O que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente fala de AVC, na maior parte das vezes, é um evento agudo, né? A maior parte das vezes isquêmico, e o paciente normalmente está na vida normal dele, estava trabalhando, estava viajando, fazendo qualquer coisa da sua rotina. E é surpreendido com um ataque ou isquêmico ou hemorrágico. Então, acho que na maior parte das vezes esse cara vai chegar bem hidratado e euvolêmico no pronto-socorro. É claro que a gente vê também na prática casos extremos, né, que aquele idoso que mora sozinho, que foi encontrado 3 ou 4 dias depois, enfim, essa pessoa provavelmente vai chegar desidratada. Mas aquele cara que saiu para trabalhar e teve o evento na rua, dificilmente vai estar hipovolêmico quando chega no PS, né? Então pode ser algo que desenvolve lá dentro. Só para a gente reforçar que a avaliação clínica, o bom senso tem que prevalecer, como vocês já reforçaram isso aí, e né, a importância do bom médico e da boa avaliação clínica ao lado do paciente aí. Isso reforça o que o Paulinho está falando aí, gente, isso reforça a questão do contínuo, né, dessa continuidade. Então, às vezes os guidelines têm muito essa questão, né, de tentar dividir tudo em compartimentos muito estanques. Então, você faz isso naquela hora, depois você faz isso naquele outro momento, mas, na verdade, tudo isso que o Paulinho falou é exatamente isso, é um contínuo. Então, assim, a hidratação do paciente, essa questão do paciente se mantiver com uma boa volemia, ela é do começo ao fim. Antes, durante, após a trombólise e durante toda a estadia do paciente. Porque, de fato, às vezes você... agora já resolveu, né? Então fez a trombólise, acabou o problema do paciente. Não. Tem muitos pacientes que acabam, depois da trombólise bem sucedida, acabam evoluindo por essas questões, entre aspas, menores, que na verdade não são menores, mas, por exemplo, se o paciente fica hipotenso depois de uma trombólise, ele pode reocluir. E você perder tudo aquilo que você conseguiu com uma terapêutica de primeira classe. Então, acho que para quem tiver, sobretudo do sexto ano, que estiver aprendendo isso, acho que, de novo, essa questão do bom senso, de estar sempre do lado do paciente ali, é essencial. Doutora Sandra, acho que agora a senhora. Tá bom. Jefferson, parabéns pela apresentação, gostei muito. Deixa eu te falar o seguinte, a experiência que eu tenho com nitroprusiato de sódio, né? Sempre foi assim, muito contestado em relação aos neurologistas nos casos de AVC, por conta dele ser um vasodilatador potente e que pode levar ao aumento da pressão intracraniana durante seu uso. Mas é o que temos e aquilo que você falou, tem um início rápido e uma ação fugaz. Então, esse é o melhor hipotensor nesse momento nas emergências hipertensivas, né? Agora, assim, quando você entra com nitroprusiato de sódio, mesmo em dose mínima, que é o 0,25 microgramas quilo por minuto, 0,5 microgramas por minuto, e que o paciente logo na sequência faz uma hipotensão, esse paciente está desidratado, né? Então, isso que chama muita atenção. O paciente que tem uma hipertensão não por desidratação, em dose mínima,
eles não fazem essa hipotensão drástica que você chamou a atenção. Então, assim, é sempre importante, quando liga o nitroprusiato de sódio, ter o frasco de soro fisiológico do lado para ligar imediatamente para uma reposição. Assim, concordo com o Pedro, que falou agora, o Paulo, que é muito difícil você avaliar na chegada do paciente se ele está realmente desidratado. Não tem parâmetro para você avaliar, né? Então, assim, o clínico, o neurologista, nesse momento da chegada do doente, ele se preocupa em querer abaixar a pressão arterial mesmo. Mas o soro fisiológico tem que estar do lado, né? Porque se precisar, você tem que repor. E eu queria perguntar para você a experiência que você tem com esmolol e hidralazina antes de entrar com nitroprusiato de sódio, nesses casos que a pressão está descontrolada, no momento que ele chega com AVC. Eu não tenho, doutora. Sinceramente, são medicamentos que eu nunca utilizei. Na verdade, eu que estou aqui no interior agora, a gente só tem nitroprusiato. Aqui a gente só tem nitroprusiato e eu usei algumas vezes metoprolol. Pouquíssimas vezes também. Então, de fato, o cenário é esse mesmo, nitroprusiato, e acontece exatamente isso. Às vezes a PA cai demais e o sorinho tem que estar ali do lado por conta disso. A minha última trombólise aqui em Marília foi exatamente assim. O paciente chegou com tempo hábil, tudo funcionou certinho, assim, foi tudo no tempo certo, desencadeado todo o processo no tempo certo. A hora que foi começar a trombólise, puxa, uma pressão arterial do paciente está 200 de sistólica. E aí dá-lhe montar o nitroprusiato ali para fazer a redução, e fomos aumentando, a gente teve que ser aumentado, e a pressão, depois, quando chegou em 18 ml hora da solução padrão, é que a pressão começou a cair. De repente ela despencou. Muito provavelmente por isso que a senhora falou, o paciente já estava desidratado previamente. Então, aí desliga o nitroprusiato, foi abaixa, tem uma hora que teve que desligar. E aí hidratou o paciente. Aí estabilizou uma pressão de 15 de sistólica, e aí a gente conseguiu fazer a trombólise, e depois o paciente ainda foi para a trombectomia. Então, eu não sei os outros colegas aí, não sei a Lígia, não sei se a Letícia tá no grupo aí também, eu vi que ela tinha entrado, se elas têm experiência com esses outros medicamentos. Na literatura fala, né, se eles são citados, hidralazina, esmolol, enalapril EV, mas eu, de fato, não tenho não, doutora. Eu tenho bom e velho nitroprusiato só como experiência mesmo. O esmolol, ele não tem no SUS, né, então, mas hospitais particulares, assim, tem disponível. Agora, aquilo que você falou, labetalol, até a última vez que eu me envolvi em saber desse medicamento, não era comercializado no Brasil mesmo. Né? Todos os guidelines falam dele, mas é algo que a gente não, para nós não é prático, porque não é praticável, porque a gente não tem aqui. Né? E ele é um medicamento interessante, porque ele é um alfa e um beta-bloqueador ao mesmo tempo, né? E evita essa vasodilatação periférica que pode ser inconveniente para a perfusão do sistema nervoso central, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Agora, o beta-bloqueador EV que nós temos é o metoprolol mesmo, né? Então, assim, se não tendo contraindicação, ele poderia ser feito como primeira opção. Mas, assim, na Santa Casa, no pronto-socorro, a primeira opção é o nitroprusiato, como você bem disse. É isso mesmo. Só o cuidado é isso. Se a pressão cair muito rapidamente, é porque esse paciente deve estar hipovolêmico mesmo, né? Precisa da reposição. Doutora, em relação às outras medicações, tudo bem, Jefferson? Parabéns pela aula, adorei. Obrigado, Letícia. De olho, muito legal essa revisão. Primeiro, é um tema que a gente fica sempre na saia justa, né? Porque tanto o neurocirurgião, ele vem para a gente perguntando isso, o clínico, ele chega para a gente perguntando isso. E aí, o que eu faço agora? Eu deixo a pressão em quanto? Eu entro com droga vasoativa, porque tem isso também. Tem paciente que chega hipotenso. Né? Uma hipotensão, às vezes, mais ou menos, o cara tem uma obstrução proximal, até mesmo distal, e aí perguntam para a gente. E a verdade é que a gente é guiado pelo que está escrito, porém o que está escrito também não está guiado em muita coisa com muita evidência. Então, a gente acaba, a gente tem, óbvio, ter alguma coisa, ter um protocolo
para evitar erros e evitar condutas muito discordantes no serviço, mas sabendo exatamente isso que você falou, que as condutas que estão no protocolo também não têm muita evidência de benefício. Então, realmente, não é muito fácil, não. E é uma aula difícil mesmo. Em relação às outras medicações, além do nitroprusiato, tem bastante disponível. Normalmente, quem tem experiência usa mais esmolol nos hospitais particulares. Eu também não tenho muita experiência, eu sei que faz em bolos, depois você deixa a infusão contínua, mas como acaba que a nossa formação é mais em nitroprusiato, a gente acaba pegando mão disso, a gente acaba usando mais o que a gente tem costume, né? Mas tem disponível lá, betalol realmente eu nunca vi. Eu acho que não tem disponível aqui no Brasil. Posso Fala, doutora Sandra. fazer uma pergunta que eu achei muito interessante? Daquele caso que você citou, que no 5º dia do AVC isquêmico, ele fez um pico hipertensivo e sangrou, né? Queria perguntar para você, você acha que ele fez o pico hipertensivo e sangrou, ou ele sangrou e fez o pico hipertensivo? Essa é outra coisa complicada, né, doutora? Mas assim, era um paciente que, a rigor, não tinha nenhuma comorbidade, né? Assim, jovem, 37 anos. Mas a gente vai até explicar como é que ele fez o pico hipertensivo, né? Na verdade, ele estava super ansioso para ir embora, porque ele estava bem, ele queria ir embora, e a gente comentando, ó, a ideia é ficar pelo menos uns 4, 5 dias de observação, como diz o protocolo, né? Por mais que você tenha revertido o déficit. Mas, de fato, isso é uma coisa que no contexto desse paciente, especificamente, por ser um paciente previamente rígido, que fica muito difícil de definir. Eu imagino que tenha sido um pico hipertensivo, porque estava tudo tão redondinho, né? E isso foi um dos primeiros casos que eu tive aqui em Marília. Então, esse é o caso que entre aspas, me chocou um pouco, porque, assim, nossa, o paciente que estava com um desfecho super ótimo, né? O paciente reverteu completamente o déficit. Aí, no 5º dia, ele me faz um déficit que afeta justo a mão dominante dele, ele fica plégico, só do membro superior direito, né? Fala, nossa, o que nós vamos ter que mudar das próximas trombólises para evitar que isso aconteça? Então, a gente faz um controle muito mais rigoroso agora dos níveis pressóricos de todos os pacientes, antes de pensar em alta, porque, assim, de novo, o que eu fiquei na minha cabeça é que ele fez, por algum motivo, ele fez o pico hipertensivo. Não Porque consigo... a desautonomia que você citou, ela não costuma ocorrer assim tão tardia, né? Entre o 3º, 5º dia, ainda pode ter, né? Mas... A rigor, o que se tem como dados aí é que a partir do 4º, 5º dia já existe uma normalização da pressão, né, os padrões habituais. Então, o paciente que era previamente não hipertenso, 4º, 5º dia, que foi quando ele sangrou, era para a pressão dele já ter normalizado. Exato. Uhum. Mesmo. Mais alguém? Maravilha, eu vou fazer a última pergunta, e se ninguém tiver mais, a gente encerra. Primeiro, parabenizar aí o meu amigo Jefferson, saber que a enrascada do tema da aula foi feita por mim mesmo, porque é uma dúvida que a gente vê no dia a dia, né, no manejo desses pacientes. E minha pergunta, Jefferson, nos pacientes que não são candidatos a trombólise, e a gente tem uma porcentagem significante desses, a maioria dos guidelines falam, então, que a gente só deve mexer na pressão quando a PA sistólica maior ou igual a 220 e a diastólica maior ou igual a 120. E eles falam, então, para manter o paciente, né, abaixo disso, nessa hipertensão permissiva, para manter a pressão de perfusão cerebral, eles colocam na fase aguda. E a maioria dos trabalhos não diz exatamente o que é a tal da fase aguda. Então, às vezes, depois de 24 horas, você já vê gente mexendo na pressão arterial, depois de 48 horas, um outro grupo já está mexendo, porque fala, a fase aguda é 24, 48, é 72 horas. Eu não encontro isso exatamente definido, né, na literatura. A meu ver, imaginando que o pico de edema desses pacientes começa no 3º dia, eu imaginaria a fase aguda até 72 horas, ou seja, não mexer na pressão arterial abaixo de 120 por 120 até pelo menos 72 horas, é o que eu tenho como
como correto aí. E a gente vê que na prática, depois de 24, 48 horas, o pessoal já está dando enalapril, olanzapina, pacientes com 180% de pressão e tudo mais. Então, assim, qual é a visão de vocês dessa tal da fase aguda aí? Depois de quanto tempo nos pacientes que não são candidatos à trombólise? Não tem consenso também, né, Pedro? Então, você vê, os próprios trabalhos, eles são... Cada um considera a sua fase aguda. Eu penso como você, tá? Eu penso como você, porque, de novo, a gente tem que pensar na questão de perfusão, pressão intracraniana. Então, se a gente tem um edema, se a gente sabe que o paciente vai evoluir com edema, né, com pico de edema no 3º ou 5º dia, esse paciente vai aumentar a pressão intracraniana, então isso vai piorar a perfusão cerebral. Então, se a gente abaixa a pressão desse paciente, a gente vai estar piorando, né? Se a gente tenta ser muito rigoroso no controle da PA desse paciente, a gente vai acabar piorando o fluxo sanguíneo cerebral, né? O desfecho final é piorar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, eu, de um modo geral, aqui, eu também sempre oriento o pessoal, não mexe na pressão, a não ser que seja uma coisa, assim, muito elevada, né, mas, de novo, acima, o guideline nosso aqui fala acima de 220. Se não tiver acima disso, deixa a pressão, né, deixa que, normalmente, foi o que eu falei no coisa dos primeiros slides, né, a gente sabe que, normalmente, essa pressão, essa autorregulação, ela vai voltando, né, esse controle da pressão, ela vai gradativamente voltando ao seu padrão basal. É super complicado isso aqui no interior mais ainda, porque bota esse paciente na UTI, e nem nada contra os intensivistas, pelo amor de Deus, o Pedro aí não fica bravo comigo, mas aqui no interior é muito isso, né, aqui no interior tem muito essa questão o paciente entrou para a UTI, o neurologista ou o médico, o clínico que está cuidando do paciente, ele já não tem mais voz ativa. Entrou pela porta para dentro da UTI, o intensivista que toca o negócio e acabou. Então, aqui é um grande problema isso aqui pra gente, porque, de fato, o pessoal faz tudo da cabeça deles, e aí cada um tem a sua cabeça. Isso tem sido super complicado pra gente conseguir mudar aqui. Eu acho que em São Paulo isso é menos evidente, com certeza nos ambientes aí acadêmicos isso é menor ainda, esse tipo de... Acho que a troca de informações e de experiências é muito maior, mas é complicadíssimo. Mas eu penso como você. Eu, de novo, não tem nenhum guideline específico. De novo, quem fez, por exemplo, a Leti aí, que fez escola, ela pode dizer se eles têm alguma conduta diferente disso lá. Mas eu costumo deixar paciente sem medicação, mesmo se ele fosse hipertenso prévio, se a PA sistólica não passar de 220, a gente observa e deixa que ela, normalmente, ela vai começar a reduzir e, na verdade, deixar a natureza seguir o fluxo aí. Alice, você vai comentar. Normalmente é isso mesmo. Não tem nada escrito no próprio guideline. Ele não fala desse tempo, do que considera fase aguda. Os artigos, quando publicam, eles consideram fase aguda 24 a 72 horas. Então, teoricamente, o pós-fase aguda seria após isso, e aí sim você introduziria o antipertensivo do paciente. Mas nada de consenso também. Maravilha, Lê. Ótimo. Excelente. Mais algum comentário, pessoal? Bom, então lembrando que a gente está gravando a reunião, colocaremos lá no canal de serviço de emergência, para quem não pôde assistir toda, ou para quem não pôde assistir, então divulguem aí, e daqui 15 dias a gente parte para mais um encontro aí, tá certo? Certo. Doutora Sandra, quer dar um encerramento aí? Eu gostaria de agradecer o Jefferson pela gentileza estar aqui conosco e falar de um assunto tão importante, né, nesse primeiro momento. Eu acho que é o que faz a diferença para o doente mesmo, você saber esse manejo. E, assim, espero que todos aproveitem, e eu agradeço sempre da gente ser uma equipe muito coesa, multidisciplinar, e a gente se respeita muito um ao outro. Eu acho que é isso que engrandece o nosso pronto-socorro, né? Então, assim, obrigada a todos e a você em especial. Obrigada. Obrigado, doutora, de novo, obrigado pelo convite e obrigado por